Bora, então. Então, assim, essa aula, ela, na verdade, o slide dela tá aqui, tá pra baixar. Se vocês quiserem baixar direto daqui, no cantinho aqui, onde eu tô com o negócio vermelho, tem como baixar. Eu vou botar no Drive depois, tá? Como eu disse, ela tá gravada. Então, depois vocês podem ver, caso vocês queiram rever. E aí, o pessoal que não entrar, né, pra ver depois. Essa aula é bem extensa, tipo, a primeira vez, a gente fez esse slide pro ano passado, e ano passado a gente teve bastante tempo, né, na questão do Covid, a gente foi, o nosso ano, né, digamos, foi até este ano, a gente, tipo, o Enem foi no começo desse ano, então a gente acabou dando bastante aula, bastante tempo, e agora não acontece a mesma coisa, né, então a gente tem que condensar um pouquinho mais, né, as questões. Então os slides estão bem explicadinhos. Esse slide vai ser o slide da próxima aula também, tá, que eu vou dar com o Marcelo, junto com o Marcelo. E vocês podem olhar com mais atenção. Eu vou passar por cima, tá, agora. Então, algumas coisas pode ser que eu não traga aqui. Vocês podem me perguntar depois, ou se der tempo agora, na aula, né? Mas vocês podem ler direitinho depois, com atenção, depois das aulas, tá certo? Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre os antecedentes. E eu acho que é uma recapitulação das aulas que vocês já tiveram, né? Da questão da Revolução Russa, da crise de 29, o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Em si, entre guerras, que eu acho que vocês tiveram agora há pouco. E a gente vai trazer isso para vocês entenderem por que a Segunda Guerra acontece, né? Após esse período pós, né? Primeira, entre 1918 a 39. O que acontece na Europa e também na América, né? Estados Unidos, na Ásia ali, no Japão, China, para que logo depois, 20 anos depois de uma grande guerra, se tivesse outra guerra direta. Então, a gente começa falando um pouco sobre a Revolução Russa, na verdade não falando da Revolução Russa, né, mas falando de como a Revolução Russa impacta na Europa, em geral, né. Ela começa, então, uma onda ideológica do comunismo, do socialismo, dos movimentos de esquerda. A União Soviética, então, começa a ter uma grande influência no leste europeu, começa a ter uma grande influência na Ásia, e principalmente na Europa, isso começa a incomodar os países que eram, então, do liberalismo, né? Países democráticos, países monárquicos, que viam com maus olhos o avanço do comunismo. E a gente vai ver depois que a Alemanha também, de forma diferente, vai deter o avanço do comunismo dentro do país ali, certo? Então eles ficam receosos com o avanço do comunismo, a burguesia, né, a camada comercial, as pessoas ligadas ao comércio, vem com maus olhos a ditadura do proletariado, claro, né, porque a ascensão do comunismo que seria a ascensão do comunismo, né, essa coisa de reivindicação de direitos, né, igualdade social, econômica, enfim, o que não era benéfico para aquele momento, nem hoje, né, na verdade, mas enfim. A quebra da Bolsa de Valores, então, que já foi falado, mas voltando, né, isso impacta não só nos Estados Unidos, claro, os Estados Unidos é o principal país afetado, né, porque, né, acontece lá tudo, e aí você já sabe, né, porque, por causa da crise, né, que foi por causa do aumento da superprodução, aí queda do emprego, grande desemprego, diminui o poder econômico, enfim. Isso afeta os Estados Unidos e afeta também a Europa de forma mais atenuada, mas também afeta o comércio interno e externo dos locais, certo? Então a gente tem a Europa já um pouco mexida com a Primeira Guerra, alguns países saem, né? Vai ter os vitoriosos, a França, a Inglaterra, mas tem países que saem totalmente destruídos, como é o caso da Alemanha. A Itália, por mais que ela tenha sido vitoriosa, tenha participado do lado vitorioso da Primeira Guerra, eles acabam perdendo influência, acabam não conseguindo o que eles queriam durante a Primeira Guerra Mundial, perdendo territórios, enfim, apesar de terem ganho, né, a guerra, ter participado do lado vitorioso, e acabam também tendo o território destruído. A Alemanha, então, a gente nem se fala, e aqui a gente vai começar a falar sobre a Alemanha, né, que ela sai do Tratado de Versalhes totalmente arrasada. E aí a gente tem a questão da indenização que a Alemanha teve que pagar, que era super alto. Inclusive, eu não vou lembrar agora, acho que pra aula da aula ano passado até dei uma pesquisada melhor, agora não tô lembrando direito. Mas mas a Alemanha, ela foi terminar de pagar, eu acho que essa indenização agora no século XXI.
Então, e olha que diminuíram a indenização com o tempo. Eles deram uma amenizada, né? A Inglaterra, a França e os países que ganharam a Primeira Guerra, eles deram uma amenizada a indenização depois de um tempo, mas a Alemanha continuou anos para pagar. Então, era uma indenização absurda. E aí vocês têm isso com a perda ou a indenização. Eles foram proibidos de anexar outros territórios, como a Áustria, né? Que eles queriam muito anexar, juntar, né, os territórios. Porque a Áustria também fazia parte dos povos germânicos, né? Dos povos que falavam alemão e tudo. Então, eles perdem territórios, perdem influência na África, isso é muito importante. Então, eles têm um poderio bélico destruído, porque eles não podem mais produzir, né, armamentos dentro do país, são proibidos, então as indústrias fecham. Isso causa desemprego também, além de... porque além de pararem de guerrear, eles não poderiam mais produzir. Então, né, desemprego, miséria. E aí eles perdem as influências e as vitórias conquistadas na África, certo? Então, isso acaba com eles. E isso fica aquele sentimento de derrota, né? Um negócio psicológico abalado. E isso é um prato fértil, é um prato, assim, para os caras que queriam, acho que a gente pode influenciar aqui. Isso acontece durante a história várias vezes, né? A gente vê isso acontecendo agora, em locais onde tá miséria, onde tem perda, né? Decai a economia e tudo. Às vezes vem um salvador, digamos assim. Uma pessoa que fala, eu vou dar um bode expiatório para isso aqui. A culpa é de tal coisa, a gente tem que fazer tal coisa para sair da onde a gente tá. E o que foi aconteceu com o Hitler, né? Ele, então, faz parte do lado nazista, né? Do partido nazista. E ele tenta achar um bode expiatório aqui. E aí o bode expiatório da vez dele era os judeus. E aí ele focava muito na questão do povo ariano, né? E então ele se volta contra os judeus, que eram pessoas que não eram arianas, não eram puras para ele, né? Digamos assim. E também porque tinha outro motivo, os judeus detinham um poder econômico, um certo poder econômico na Alemanha. Porque os judeus sempre participaram, né, dessa questão de comércio e tudo. Então eles detinham lojas, detinham, enfim, certo poder econômico. Então eles eram uma certa ameaça para essa Alemanha, que queria ser uma Alemanha super nacionalista, super coesa, e com essa raça, que era a raça superior, e a raça alemã, né, que é a raça ariana, as pessoas loiras, brancas, não sei o quê, que são as pessoas que são defendidas, né, dentro desse período, certo? Então, essa tudo causa um desemprego em massa, miséria, como eu falei, inflação das coisas, e dá margem a novas ideias, né? Passando. Aí a gente fala sobre... Aqui eu não vou focar muito nisso aqui, porque a gente também não tem muito tempo, né? Mas a Liga das Nações, ela é criada após a Primeira Guerra Mundial. E eu acho que é uma coisa muito engraçada, porque a Liga das Nações, na verdade, ela é uma ideia, né? Ela vem de um manifesto do presidente dos Estados Unidos na época, agora que eu esqueci o nome. E ele faz um manifesto pedindo a coesão dos países, uma paz, né? Pregando paz. Aí ele faz um manifesto com vários itens, falando tipo de que seria o perfeito, o mundo perfeito, né? Pós-guerra. E a partir daí, então, eles criam a Liga das Nações. Só que, apesar dos Estados Unidos terem dado a ideia, eles não participam da Liga das Nações. Porque eles não concordavam com alguma coisa dos tratados de Versalhes. Aí ele falou, não, a gente deu ideia, mas a gente não vai participar disso aqui. Então já começava, a Liga das Nações já começava meio fracassada, porque não tinha os principais potências, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, certo? Aí não tem também, era uma baixa adesão geral, só tinha 50 membros, né, 50 países participando do mundo inteiro. Começa, mesmo tendo, né, como a meta principal essa paz, evitar novas guerras, evitar uma nova guerra mundial, que a gente aprova com uma história que isso não acontece. Mas, a partir da década de 20, a gente já começa a ver vários conflitos. Eles começam aqui, ó, pra Liga das Nações. E aí, mesmo que as pessoas estivessem participando, os próprios franceses invadem a região alemã na Renânia. A invasão da Manchúria pelo Japão. O Japão também participava.
A invasão da Abissínia pela Itália, a Itália também participava. Então a gente vê aqui uma série. A União Soviética vai participar, tá? Mas depois de um tempo ela vai ser aceita, e depois de um tempo ela vai ser expulsa. Então, assim, é um jogo de cadeiras, entendeu? Aqui. E aí os conflitos iniciam. A Japão e a Alemanha acabam, né, saindo. Oficialmente eles já estavam fora, né? Porque já tinham começado conflitos nesse período. Mas eles decidem oficialmente abandonar a Liga das Nações. E a Liga das Nações seria extinta, então, em 42, que voltaria a ser, mais tarde, né? Seria quase um pai, assim, para a ONU hoje, que era a Organização das Nações Unidas, que seria iniciada depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a Liga das Nações, ela se inicia já meio furada, né? A gente vê com esse período que não os conflitos continuaram acontecendo. E a Segunda Guerra, então, começou a ser inevitável. Vamos passando. Eu botei uma fotinha dos caras ali reunindo em Genebra, na Suíça, que foi onde eles fizeram, né? Iam se reunir e tal. 1920. E aí a gente fala sobre o crescimento do território nazifascista e a política de apaziguamento. Então, são duas coisas diferentes, né? O crescimento do território nazifascista, a gente já falou um pouco, né, na verdade, ali no começo, sobre a Alemanha, pós-Primeira Guerra. Mas a gente também tem o outro lado, que é como os países em volta, né, as potências estavam lidando com essa Alemanha, que durante a década de 30 começa a crescer o poderio bélico. Porque, teoricamente, né, segundo o Tratado de Versalhes, eles não poderiam. E aí, os caras, que é que a gente diz cara, a gente diz a França e a Inglaterra, principalmente, tá? Eles começam falando bem no português, passar pano. Eles falam, não, estamos vendo, a gente não está vendo isso. A Alemanha tá construindo. Acontece por quê? Eles queriam evitar, na verdade, uma nova guerra. E aí eles começaram a meio que achar que a Alemanha não ia invadir os lugares e achar que a Alemanha não ia ser uma ameaça real. Então, Hitler, né, começa, então, muito solidificado na base militar, porque a Alemanha, ela sai perdedora, né, mas o exército alemão, ele é muito consolidado nesse período, ele é visto como vitorioso, não que eles tenham ganhado a guerra, tá, mas que eles fizeram a parte deles, e fizeram tudo que eles podiam, porque eles evitaram a invasão da Alemanha, né, nesse período. Então, eles fizeram a parte deles, então a Alemanha via os militares como uma forma de salvação. Então, Hitler tinha muito apoio desses militares, tinha apoio desses autoritários, né, nacionalistas que estavam envolvidos com a indústria, com o comércio, enfim. Então, ele tinha um braço muito forte. E ele era muito... não carismático na palavra, que ele era legal e tal. Não, mas ele sabia vender, né, vender como a gente pode dizer? Vender as ideias dele, né? Ele conseguia, e as pessoas compravam muito bem as ideias dele. E então ele conseguiu aumentar, né, nessa centralização, nesse aumento de nacionalismo, ele conseguiu aumentar a produção interna e passar o que o Tratado de Versalhes falava que eles não podiam fazer. Então, a partir desse momento aqui, eu botei algumas coisas que são importantinhas, né, não de lembrar, tá? Não é que você precisa lembrar tudo isso. Eu acho que o interessante é se lembrarem alguns conceitos, assim. Por exemplo, a gente tem a assinatura do Pacto Anticomintern, que é um anticomunista, tá? O pacto contra a União Soviética, que é um pacto entre Japão e Alemanha, tá? E aí eles criam isso, acho que é no começo dos anos 30, entre o começo e a primeira metade, tá, dos anos 30, que era um pacto ofensivo, que era a frente oriental e a frente ocidental, para caso eles quisessem invadir a União Soviética. Então, a Alemanha iria pelo lado ocidental, na Europa, e o Japão pelo lado oriental ali, né, do ladinho, porque a Rússia é enorme, né, gente? Você lembra aquele baita território? Então, ele vai do Oriente até a Europa. Tomar um pouquinho de água, né, que eu tô falando muito rápido. Inclusive, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade.
Após isso, o Pacto de Comitê, inclusive, vai entrar depois outros países, né, com o tempo, entre 35 e 39 entra a Itália, né, e entra também a Hungria, entra... Ai, eu tô faltando um país agora que eu não lembro qual foi. Mas enfim, seria, na verdade, uma oficialização dos países do eixo, certo? Que vão ser os países que vão lutar na guerra, basicamente. Ali se tem, então, o começo de uma organização militar, né? E aí tem a formação do eixo Berlim e Roma, que já é uma coisa mais amistosa, que eram países, né, tanto a Alemanha nazista quanto a Itália fascista, elas estavam isoladas no cenário econômico. A Alemanha nazista por motivos óbvios, né, porque eles tinham uma ideologia totalmente racista, né, e a Itália fascista também, por motivos também óbvios. E aí os países em volta começaram, né, os grandes poderes começaram a isolar esses países, eles fizeram um acordozinho de amizade, assim, falar, estão nos excluindo, então vamos nos unir. Basicamente foi isso. A anexação dos novos territórios pela Alemanha, aqui já começa então a doideira, né? O Hitler começa a anexar a Áustria, que nem a gente falou que eles estavam querendo há muito tempo anexar a Áustria, e eles foram impedidos, né, no Tratado de Versalhes, e aí na década de 30 eles começaram aqui, tipo, então eles não se importam mais, vamos começar a invadir os lugares. Não invadir, porque eles não invadiram, né? Mas aumentar o território. E aí, que é o episódio conhecido como Anschluss, em 38, que é essa ampliação de território. E aí, eu até não esqueci de falar, essa coisa do espaço vital, até botei em negrito, porque isso é uma coisa super importante, tá? Nesse momento, a Alemanha, ela busca esse conceito de espaço vital, que é o que seria o espaço vital? Aumentar o território do povo alemão, tá? Eles começam a aumentar as suas influências, aumentar o Estado, né? Pra quê? E aí eles teriam dominando, porque eles acreditam que as alemães são uma raça superior e os outros são seus, né, servos, digamos assim, seus... pessoas rebaixadas, né? Pessoas que não chegam a ser os arianos. Então, essas pessoas, principalmente os eslavos, que são esses países do leste europeu ali, sabe, perto da Rússia, eles eram vistos como um povo totalmente inferior. Então, a Alemanha buscava invadir esses países, principalmente, na verdade, eles queriam dominar tudo, mas eles principalmente queriam invadir esses países eslavos para fazer eles como, digamos, servos. Então, eles começam a criar essa intenção de espaço vital. E aí temos o Acordo de Munique. E o Acordo de Munique na verdade, é um acordo feito em Munique, né, na Alemanha, entre a Alemanha, aí vocês vão falar com quem? Com a Inglaterra e com a França, tá, gente? E aí vocês pensam, bom, eles não estão de um lado de um outro. Sim, só que eles, que nem eu falei nas coisas de política do apaziguamento, isso aqui é a imagem que você tem que ver da política do apaziguamento. A Alemanha falou assim, a gente quer invadir os Sudetos, que é a Tchecoslováquia, tá? A região dos Sudetos, na verdade, é uma região alemã dentro da Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca, que são pessoas que falam alemão, então mantém uma cultura alemã. E eles queriam invadir essa região e pegar pra eles. Falar, não, a gente quer invadir essa região. E foi falar com o pessoal da Inglaterra e da França. E aí, em vez de eles falarem, não pode fazer isso, tratado de Versalhes, né? Eles deixaram. Falaram, vamos evitar mais. Porque o que pensaram, né? Inclusive, o Chamberlain, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, ele voltou sendo ovacionado, depois ele foi vaiado, né? Porque, por causa dessa política de não se meter mais e não... a coisa dele era a paz. Fala, não, a gente tem a paz no seu momento, a paz. É isso que ele falava, uma coisa assim, mais ou menos desse jeito. E o Churchill, que seria, então, o primeiro-ministro na Segunda Guerra Mundial, ele era o contrário. Ele fala, isso é uma desonra, isso que estão fazendo é uma desonra, vocês vão perder pela traição, pela desonra fazendo isso, aceitando um pacto com a Alemanha. E aí eles acordam que então a Alemanha poderia anexar os Sudetos. Contudo, entretanto, que seria então a última invasão da Alemanha. E aí o que vocês acham que aconteceu? É óbvio que não. É óbvio que eles não seriam as últimas, né? E aí a Alemanha começa...
pedir pela ampliação do corredor polonês, que era uma parte ali em cima da Europa que dava acesso ao mar ali de cima. Ao mar. Ah, esqueci o nome daquele marzinho que tem ali em cima. Ai, não vou lembrar, é perto da Escandinávia ali. E aí eles queriam a parte ali de cima, até botei. Eu vou passar pra vocês olharem o corredor polonês aqui, ó. Eles queriam isso aqui, ó. E aí eles falaram, bom, o que a gente pode fazer? Eu vou voltar rapidinho. O que a gente pode fazer, né, pra conseguir isso aqui? A gente vai invadir a Polônia. E aí eles começam a armar, né, uma invasão, e que eles não poderiam, pelo Tratado de Versalhes e Acordo de Munique. E aí vocês veem uma coisa que pode ser um pouco contraditório, que é o Pacto Germânico-Soviético, ou o Pacto Ribbentrop-Molotov, que é conhecido pelos caras que mediaram, né, esse... que eu esqueci quem eles eram agora, mas eram os cabeças dos governos, ambos governos, soviéticos e alemão, que então fazem esse pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. E aí pode ser contraditório, porque a Alemanha era anticomunista e a União Soviética não curtia o pensamento da Alemanha, né, por motivos também óbvios. Só que eles tinham interesse em meio que afrontar as potências, que eram a Inglaterra e a França. E aí diz, né, que a União Soviética acreditava que não ia acontecer nenhuma guerra. Então eles fizeram esse pacto e é meio que dividir a Polônia entre os dois, entre as duas potências, certo? Eles queriam também invadir uma parte da Polônia. E aí a Alemanha invade a Polônia, que a Polônia então era meio que uma zona que já estava sendo em vista e a Inglaterra e a França sabiam disso, então eles começaram a fazer acordos com a Polônia, falando, ó, se eles invadirem vocês, daí a gente entra em guerra. E foi o que aconteceu, obviamente. A invasão alemã acontece em 1939 e inicia a Segunda Guerra Mundial, certo? E aí eu botei uma fotinha também, uma cartilha infantil, indicando os países do eixo e seus líderes, né? E as fotinhas aqui do Hitler. Ai, eu esqueci o nome dele, do cara do Japão. Ai, me fugiu agora, hoje tô com uma memória péssima. E o Mussolini, né, da Itália. Então, a gente já falou bem rápido de Guerra Civil Espanhola, até porque a gente tem um pouco mais de 10 minutos. Dá pra falar mais um pouco, mas esse slide tem bastante coisa, inclusive. A Guerra Civil Espanhola, então, por que a gente traz ela, né? Por que é interessante trazer ela como um antecedente? Apesar da Espanha não participar ativamente da Segunda Guerra Mundial, ela, na verdade, é conhecida como um ensaio da Segunda Guerra Mundial. Ela, na verdade, é conhecida como um ensaio porque a gente vê como seria essa interação belicosa entre o lado da União Soviética e ao lado do fascismo e do nazismo, né? Itália e Alemanha. Então, eles se metem nessa disputa ali interna da Espanha. E aí eles começam... Claro, a União Soviética ela não tem muito envolvimento que nem a Alemanha e a Itália vão ter na Guerra Civil Espanhola, mas ela é um ensaio, de certa forma, porque viria depois. Tanto porque acontecem tragédias como Guernica, a gente vai falar depois sobre isso. Mas, então, a gente só falando, então, o que aconteceu, quais são esses lados, né, da Guerra Civil Espanhola. Então, de um lado, a gente tem a Frente Popular, tá, que são essa união de diversos partidos de esquerda, de anarquistas, de pessoas a questão dos Países Bascos até hoje existe, né? Das separatistas, né? Então essa Frente Popular ela era super diversa. Então é difícil falar que a Guerra Civil Espanhola, na verdade, ela era é direita e esquerda. Não, porque a gente tem outras coisas dentro dessa Frente Popular que não era só de esquerda, certo? Então é um dos motivos também, né? Que, dando spoiler agora do final da Guerra Civil, que eles perdem, basicamente. Porque eles não eram coesos. E a Falange, que são esses movimentos fascistas, né, dentro da Espanha, que são esses reacionários, esses católicos conservadores, monarquistas, né, eles eram super coesos em si, porque eles buscavam a mesma coisa. Era centralidade, era autoritarismo, era nacionalismo, né, e a Frente Popular, não. A Frente Popular tinha alguns lados que eram
principalmente o comunismo, os comunistas, né? Ele tinha essa questão de centralização também, mas uma centralização diferente. Os socialistas queriam mais uma autonomia das regiões, os bascos queriam a separação da região. Então era muito. Dentro ali era um caldeirão de várias ideias, mas que eram ideias progressistas, que eram ideias de liberdade, diferente, né, dos reacionários. Dos anarquistas também, desculpa, exatamente, está escrito ali, inclusive. Né? Então, eram ideias diferentes, os anarquistas têm ideias diferentes dos comunistas socialistas, né? Então, é difícil colocar tudo de um mesmo lado. Então, não vamos falar de esquerda e direita aqui, tá? A gente vai falar até o Luquinhas botou um negócio que eu tava olhando no slide, que foi ele que deu essa última parte. Que ele botou até, vou até botar pra frente. Ele fala que quando nos referimos com o ensaio da Segunda Guerra Mundial, está relacionado aos conflitos ideológicos que estão em conflito. A Guerra Civil Espanhola, muito mais que um ideário revolucionário, era uma defesa da democracia. Então a gente tem esse lado, o lado que é visto como não na esquerda, mas um lado que era em defesa dessa autonomia, dessa democracia do povo, certo? Importante isso aqui para entender os dois lados. Então, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, como qualquer lugar da Europa, se tinha muito instabilidade política, econômica. Então, era uma monarquia, deixou de ser uma monarquia, virou uma república. E aí começa a acontecer eleições. Por um bom tempo, os reacionários conseguiram guardar poder para eles mesmos. E aí, na eleição de 36, o que acontece? Ela é vencida pela Frente Popular. E aí, obviamente, que os caras do outro lado do reacionário, não curtiram essa ideia. E aí, eles, liderados por esse movimento, que é a Falange, né, o movimento fascista espanhol, eles buscam dar um golpe, basicamente, no poder, barrar esses resultados eleitorais. E a Frente Popular luta para que se faça valer os votos do povo, né? No caso dos votos pelo presidente que tinha ganhado. E aí, o golpe de Estado de 17 de julho de 36, orquestrado pelos generais nacionalistas, anticomunistas, que dá início à Guerra Civil Espanhola. E aí, o líder golpista era o jovem general Francisco Franco Barramonte, que é então o general Franco, que depois se vai, né, dando um spoiler de novo, depois do final da Guerra Espanhola vai ganhar. E aí ele vai dar início à ditadura franquista, que vai durar até 70. Então, gente, eles ficam 30 anos no poder, né, a ala conservadora, bem depois da Segunda Guerra Mundial. Ficou por muito tempo. Inclusive, a Portugal também nesse período tá em ditadura, né, então naquela região era uma região muito difícil nesse período. Então ele, como eu falei, era um conglomerado de fascistas, monarquistas, católicos, conservadores, não nada falando de tradicionalista espanhola. E essa resistência que eles formam, tá, a Frente Popular, ela é uma resistência muito fragmentada. E aí, o que quer dizer fragmentada, né? Eles faziam uma guerra que ela não era uma guerra direta. Tipo, embate, que nem foi a Segunda Guerra Mundial, vou fazer um conflito, uma batalha, e aí vamos ver quem ganha, várias batalhas. Não. Era uma guerra indireta, mais uma guerra, acho que eles chamam de guerra arrastada. Que era uma guerra dessa forma, né? Eles faziam armadilhas, né, a Frente Popular, faziam armadilhas, invadiam cidades, invadiam igrejas, né, em busca de, então, desestabilizar a Falange. Então não era uma guerra direta, digamos assim, tá? Vamos passar aqui. Então a gente tem a Resistência Republicana, que esses são a Frente Popular, né? Que tem um apoio não muito oficial questionável da União Soviética, por quê? Eles mandam umas pessoas, eles mandam uma força militar nem razoável era, meio fraco assim. E eles viajam até o país. E pessoas de fora também vêm, não só a União Soviética, né, obviamente, mas é um conflito que muda, assim, não muda, mas que influencia em outras existências do mundo inteiro. Então, vem pessoas dos Estados Unidos, vem pessoas de todo que é lugar pra ir pra Guerra Civil Espanhola, pessoas intelectuais. Aí eu até botei uma foto, tem do Ernest Hemingway, que acho que ele é americano, inclusive, aqui, que ele vai ele vai escrever sobre a Guerra Civil Espanhola, vai fotografar, né, descrever o que está acontecendo naquele momento. Enfim, vários intelectuais vão lá para lutar
ajudar a Frente Popular. E aí, como eu falei, a União Soviética dá um apoiozinho delas, falando, tipo, tá, eu concordo com vocês, acho que vocês têm uma causa correta, né? E aí eles ajudam, mas é bem questionável. Comparação à Falange, aí a gente começa a falar da Falange, a gente fala aqui dos nazifascistas, né? Eles apoiam absurdamente, obviamente, até porque eles tinham uma força bélica já bem, o nazismo, né? Tinha uma força bélica super forte. Eles começam né, como eu falei, a indústria bélica, funciona muito lá. E aí eles começam a bombardear. E aí a gente tem Guernica. Guernica é uma das coisas, acho que é um dos negócios mais absurdos, assim, porque Guernica é uma cidade da Espanha que é bombardeada pela Luftwaffe. Eu não sei se tá certo o jeito que eu falo, tá? Não sei falar alemão. Que é a Força Aérea Nazista. Eles decidem fazer meio que um teste, assim, pra ver quão forte era as bombas deles, da Força Aérea. E eles bombeiam toda a cidade de Guernica. E, obviamente, vai morrer muita gente, vai devastar totalmente a cidade. E aí, Pablo Picasso faz esse baita de um quadro que tem. Eu não sei onde que tá esse quadro agora, mas é um quadro enorme, que é a imagem, né, desse povo, né, dessa cidade, que eu acho muito bonito também, né, super... Ele mostra essa destruição, né, a destruição de Guernica. Eles nem tiveram chance de se defender. E aí, falar também, né, eu acho que isso, eu acho porque eu sou mulher, né, e eu gosto dessas coisas de trazer história das mulheres e tudo. Então, eu acho sempre bom trazer, não só aqui, mas acho que na Segunda Guerra também tem uns slides ali, mas falando sobre a Segunda Guerra mesmo, sobre a movimentação feminina dentro desses processos. A gente tem aqui uma foto da Marina de Nestá, que é um membro da Juventude Socialista Unificada, então elas pegavam em armas. Eu acho que isso é uma coisa muito forte. A Alemanha nazista também vai ter isso. Mas é bem evidente, assim, que as forças, tanto da União Soviética e dessas pessoas que eram ligadas ao socialismo e comunismo, elas tinham uma maior intenção de pegar em armas, essas mulheres, né? Na União Soviética, a gente vai falar depois sobre isso. Na Segunda Guerra, tem mulheres que participam ativamente, assim, do combate, né? Então é bom trazer a agência dessas mulheres, elas participavam disso. E a gente tem um grupo das mulheres livres participando da Guerra Civil Espanhola, que buscavam a emancipação feminina. Super, se você procurar na internet, tem muitas fotos. Eu acho tem fotos muito bonitas, claro, né? Bonitas, digo, no sentido estético, assim, bem tiradas, mas que retrata muita tristeza, assim, do que foi a Guerra Civil Espanhola, assim, né? Mas essas pessoas que ali estavam, né? Pessoas que vinham de fora, vinham de lugares diferentes do mundo, assim, pra aderir à causa deles. E eu já falei do Ernest Hemingway, que é um super autor, escreveu vários livros, né? O Rojava é um fotógrafo, né, que tá falando. Desculpa, eu não sei direito. Ah, tá, sim. Ah, tá. Tô viajando, sim. Sim, eu já ouvi falar, mas eu não sei muito sobre isso. Desconheço, na verdade. Desconheço. Se quiser me mandar mais coisas depois, eu aceito, tá? Desconheço um pouco sobre isso, não conheço. Falando da resolução, a gente já falou, na verdade, né? Agora, uma pergunta. A aula tá gravada? Tá gravado. Tá bom. Que legal. Interessante, vou pesquisar depois. Não conheço, vou pesquisar. Então a gente fala sobre a resolução do conflito, né? A gente tem 1 minuto, meu Deus. A gente já falou, na verdade, spoiler, que eles acabam perdendo porque foi devido ao apoio do militar bélico dos governos, né, da Itália e da Alemanha. Eles... isso também já falei, é a profunda desunião das linhas ideológicas da organização da frente, né? E aí a gente tem o franquismo depois, certo? Isso aqui, esse slide a gente acabou falando, né, de acordo com os outros slides. Mas basicamente é isso.
E aí, na aula que vem, a gente vai pra doideira mesmo. A gente vai pra bateção de cabeça. Eu acho a Segunda Guerra Mundial, eu gosto, mas ela é muito complicada. Ela tem muitas fases, assim. E tu acaba se perdendo. Eu como professora, acabo me perdendo, e olha que eu gosto. Mas eu acho que é bom pegar conceito, pegar ideias de como foi, quem tava de um lado, quem tava de outro, certo? Mas isso a gente vai falar na próxima aula, tá? Então, um beijo. Tá gravada a aula, vou botar depois no Drive. E boa noite, galera. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, galera.